Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Tudo bom com você? Como vocês já viram, eu vou falar sobre a minha gestação, sobre todo o período que eu passei antes, durante e depois de Rafael e agora sobre a gestação depois de uma cirurgia bariátrica. Eu sei que não é fácil, eu sei que muita gente pergunta muita coisa sobre tudo isso, já tive várias perguntas no Instagram, falei no Instagram semana passada, assim que eu completei 20 semanas, eu contei lá. E agora vou fazer 21 semanas. Então, assim, as pessoas já me encheram de perguntas e aí eu tento responder um por um. E olha que eu não tenho muita gente no Instagram. Mas eu tento responder um por um e fica chato, porque é a mesma pergunta o tempo todo, né? E aí não dá pra copiar e colar, porque mesmo que seja a mesma pergunta, são perguntas feitas de forma diferente. Então aí eu acabo tendo que responder uma por uma. Mas a pergunta que todo mundo quer saber, e agora? Sobre a cirurgia bariátrica. Você ter uma gestação depois de uma cirurgia bariátrica não é errado, não é impossível. Porém, os médicos recomendam que você espere 2 anos. 2 anos para poder engravidar. No meu caso, eu engravidei com 1 ano e 8 meses de cirurgia. Perdi os quilos que eu tinha que perder. Hoje, minhas roupas são médio. Eu usava extra grande, extra grande. Então, assim, eu diminui bastante de tamanho. Minha saúde voltou ao normal, porque quem me acompanha sabe, quem me conhece sabe que a minha primeira gestação foi de risco. Eu teve o acompanhamento com o IVF, que é a fertilização in vitro. Eu não fiz a fertilização, eu fiz o acompanhamento da fertilização. Não precisava da fertilização, precisava do tratamento, porque eu não tenho os hormônios que faz o neném ficar dentro da barriga, e eu não tenho esse controle. Então, meus hormônios é como se fosse uma mulher normal, sem a gravidez, mas estando grávida. Então, eu precisava do acompanhamento. Os médicos normais não descobriram e eu precisava de um médico que me dissesse exatamente o que eu tinha. Então, eu fiquei de cama, eu fiquei tomando muito hormônio e tinha muitos médicos. Gente, eu tinha tanto médico. O meu neném tinha o feto, no caso, o Rafael, ele tinha um cardiologista. Uma criança dentro da barriga tinha um cardiologista do tamanho que tá agora, desse tamanho assim, ó. Tinha um cardiologista, pra você saber... Cardiologista de feto, nem sabia que existia isso, mas existe. Enfim, Rafael tinha tudo isso, foram meses de acompanhamento até o parto. Então eu tinha muitos médicos, muitas visitas, só ficava de cama o tempo todo, não conseguia fazer nada, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Então eu fiquei em casa durante os 9 meses e muito preocupada. Graças a Deus tive amigas maravilhosas, a gente teve um chá de bebê, ganhei muita coisa, porque vamos combinar que em tratamento de IVF, mesmo que eu não faça a inseminação, que é o mais caro, é muito caro, gente. Mesmo que o seguro daqui dos Estados Unidos paga muita coisa, ainda tive muito, muito custo. Então eu tive chá de bebê, e isso ajudou bastante. O quartinho do neném também não foi tão caro. As coisas pra ele, assim, aqui nos Estados Unidos é muito barato. Então, ele teve de tudo que eu pude dar pra ele e mais. Aí, agora, com esse neném, a gente, quando nós decidimos ter outro filho. Quem me conhece sabe que eu separei do pai de Rafael, quando eu tava grávida ainda. A gente ainda ficou morando junto por um tempo pra ver se, pelo menos, o Rafael tinha uma convivência com os dois. E aí separou, conheci outra pessoa e aí decidimos ter outro filho. Até porque Rafael, ele já tem 3 anos. Eu acho que se eu não tivesse agora, eu não teria mais. Porque depois que ele crescer, gente... Quem quer ter outro filho depois que a outra criança cresce? Ninguém. Então, foi o que a gente combinou. Vamos ter outro filho e fechar a fábrica. E aí, é isso que vai acontecer. A gente tá tendo um outro filho. É uma menina. O nome dela é Hailey. Escreve com I, mas a pronúncia é Hailey. Eu tenho os mesmos acompanhamentos que eu tive na primeira gestação. Por causa dos riscos, eu não fui pra fazer o IVF, Rafael. Eu não fui pra a médica de risco porque eu não precisava mais, porque eu já sabia o que eu tinha. Então, o médico normal conseguia passar todos os remédios que a médica da fertilização in vitro passava. Então, eu passei tudo isso e
eu tô tendo todos os acompanhamentos com médico de risco, com nutricionista, dietista, endocrinologista, porque diabetes gestacional, quem tem na primeira gestação, tem mais a probabilidade de ter novamente. Então, se eu tivesse 10 gravidez, eu não espero ter outra, mas se eu tivesse 10, a maioria, a porcentagem de chance de ter outra gestação com risco é enorme. Então, eu provavelmente vou ter isso pro resto da vida, toda a gestação. Mas não significa dizer que eu tenho diabetes durante a minha vida normal, porque depois que eu tive Rafael, eu tive muita dificuldade de voltar pro meu peso. Então, foi horrível. Então, meu açúcar não abaixava, meu colesterol não abaixava. Eu tive muito problema. E aí, agora que depois, né, fiz a cirurgia, baixou tudo, não precisava mais de remédio. Aí, eu consegui, Rafael que tá com zoado aqui. Aí, eu consegui diminuir todos os níveis, emagreci, tava mais saudável e engravidei de novo. Não ganhei peso para voltar ao que eu era antes, porém, estou ganhando peso. E é normal. Gestação, você ganha peso. Não é que você tem que ganhar, mas você ganha. Até porque, no meu caso, por ser de risco, não pode fazer exercício de impacto, não pode... Muita coisa que não pode. Então, nesse tempo que eu não posso fazer exercício, é normal ganhar peso. E depois, gente, depois que eu tiver a gravidez, depois que eu tiver o neném, é outro nível. Aí sim, eu vou poder... preocupar em emagrecer. Mas se você tá grávida, que nem eu, pelo amor de Deus, gente... Dê atenção para o bebê, porque é o bebê que precisa de ajuda. Todos os riscos que tem é para o bebê. Você chega a um nível que você tem que escolher. Se você ganhar 2, 3 quilos, vai fazer toda a diferença na sua vida? Você vai morrer por isso? A cirurgia bariátrica não é milagrosa. A cirurgia bariátrica te ajuda a emagrecer, mas não significa dizer que você vai ficar magra para sempre. O acompanhamento com um bom nutricionista, fazendo a dieta corretamente, você aprendendo a comer comida de verdade, fazendo todo o processo, vai ser algo que vai ser bom para você. Então, eu... recomendo pra você que tá grávida também que preocupe com o bebê. Agora é a hora do bebê. Então, nesses 9 meses de gestação que você vai ter ou está tendo, se preocupa com o bebê. Eu acho que vou ficando por aqui. Se eu respondi todas as perguntas bem, se eu não respondi, vai lá no Instagram, gente, pergunta que eu respondo. Mesmo que seja de repetir a mesma coisa, eu respondo. Beijo e queijo, fique com Deus. E até a próxima!